Senhor. O crescimento, meus irmãos, ele vem do Senhor, porque de nada adianta, meus irmãos, nós estarmos na casa do Senhor só por vir. Nós temos que vir para adorar o nome dele, para glorificar o teu santo nome e buscar algo da parte do Senhor Jesus. O livro de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, a palavra de Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja Deus. Meu pastor, hoje pela tarde eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei, de um rapaz que trabalha lá no meu serviço. Ele é portador de necessidades especiais. E esse rapaz, meu pastor, eu conheci ele há pouco tempo. E esse rapaz, ele tem uma das suas mãos deficientes, Esse rapaz, meu pastor, toda vez que eu olho para ele abre um sorriso, ele esbanja um sorriso que eu nunca tinha visto um sorriso daquele jeito. Eu nunca vi uma pessoa sorrindo daquela forma, sabendo da sua situação. Eu conversei com ele e ele me falou algumas coisas do que ele passa, algumas coisas do que ele tem enfrentado. E é muito gratificante quando nós conversamos com esse tipo de pessoa, porque aí nós entendemos que nós temos que ser gratos mais a Deus. Eu quero te dizer, meus irmãos, nessa noite, seja grato pela saúde que você tem. Seja grato, meus irmãos, pela saúde que Deus tem te dado, pelos bens, pela família que Deus tem te entregado nas suas mãos. Seja grato, meus irmãos, por tudo que Deus fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que Jeremias fez quando a palavra do Senhor disse a ele: clama a mim e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você for ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, a partir do capítulo 1 até o versículo 33, você vai ver que Jeremias, ele passa por muitas coisas. Jeremias, ele enfrenta muitas lutas. Os falsos profetas levantam contra ele, A palavra de Deus diz que Jeremias, ele pregou durante 40 anos no reino de Judá. Mas por conta de o povo de Jerusalém ter rejeitado Jeremias e os outros profetas, muitos dos judeus foram levados cativos ao território babilônico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jeremias sofreu muito porque ele pregava a palavra e as pessoas não ouviam, porque Jeremias, ele pregava não aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas ele pregava aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Porque Jeremias, ele pregava arrependimento, ele pregava salvação, ele pregava, meus irmãos, para aquelas pessoas que idolatravam outros deuses. Ele pregava contra a idolatria e a imoralidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jeremias, do capítulo 1 até o versículo 33, ele sofreu muito, meus irmãos. Ele sofreu, e a palavra de Deus diz, muitos conhecem como o livro de Jeremias. Jeremias é mais conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Mas me diz aí, meus irmãos, quem não choraria, Você vê o seu povo aí sendo levado a cativos, o seu povo sendo destruído, perecendo, e muitas vezes sendo convertido a outros deuses, adorando outros deuses, pessoas que cantavam hinos para Deus, de repente já não estavam cantando mais. Jeremias sofria vendo o seu povo perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias chorava porque ele não se alegrava em ver o seu irmão caído. Muito pelo contrário, Jeremias, ele chorava junto com o seu irmão, devido à sua dificuldade. Quando você vê um crente, meus irmãos, um crente chorando, quando você vê um crente apavorado, muitas das vezes chorando não
não pense que muitas das vezes é porque ele é fraco, é porque ele é mole. Meus irmãos, você tem que entender que muitas das vezes pode ter um pouco de Jeremias nesse irmão. Você tem que entender que muitas das vezes tem um pouco de Jeremias nessa irmã. Que muitas das vezes, meus irmãos, são raras as pessoas que choram com os que choram. É raro, meus irmãos, as pessoas que se alegram com os que se alegram. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que quando vê que você está feliz, está caminhando, tudo está caminhando bem na sua vida, ele não consegue se alegrar junto com você porque ele tem inveja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram, nós temos que chorar com os que choram. Louvado seja Deus. Eu me lembro, meus irmãos, de uma certa vez uma pessoa me ligou desesperada. Glória a Deus. Uma pessoa me ligou desesperada e falou assim: irmão Silvano, você que é uma pessoa que serve a Deus, eu queria fazer uma pergunta para você. E eu quero falar para a igreja que muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que estar preparados para certas perguntas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa irmã é uma conhecida da minha família, e ela ligou para mim e fez uma certa pergunta. Ela falou assim: irmão Silvano, por que muitas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que nada dá certo? Louvado seja o nome do Senhor. E então, meus irmãos, eu falei para ela, eu falei: não, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Eu perguntei para ela assim: o que você tem feito para Deus? O que você tem feito na presença de Deus? Você tem orado, você tem buscado o Senhor, você tem clamado a Deus? E ela virou para mim e ela falou assim: Silvano, é o seguinte, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de orar, muitas vezes eu não tenho força de buscar a presença de Deus. Eu trabalho final de semana e não tem jeito. Eu falei para ela assim: olha, a palavra de Deus está dizendo que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu falei para ela assim: que se você está trabalhando no final de semana, com certeza você tem muitas contas para pagar, mas eu quero falar uma coisa para você: tira um final de semana para você ir para a casa de Deus, porque muitas das vezes Deus ele quer prover algo na sua vida, Ele quer prover uma porta de emprego, Ele quer prover algo na sua vida. Muitas das vezes Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, mas você não dá crédito à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, meus irmãos, ela em prantos chorando, ela falou para mim: irmão Silvano, eu vou fazer isso, eu vou começar a buscar o Senhor durante as madrugadas. Eu falei: faça isso, porque eu tenho um Deus que eu sirvo, que eu nunca vi Deus perder uma batalha, eu nunca vi Deus não ouvir um justo, porque a palavra diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, meus irmãos, o clamor, ele pode muito em seus efeitos, porque um justo, meus irmãos, não quer dizer que ele seja crente. Um justo, meus irmãos, é aquela pessoa que não aguenta ver coisas erradas, aquela pessoa que anda pelo certo. Então, a pessoa que é justa, se ela ajoelhar, dobrar o seu joelho e pedir ao Deus o socorro, se ela clamar a Deus, você pode ter certeza, meus irmãos, que Deus ele vai ouvir a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que diz a palavra aqui nessa noite, Deus dizendo para Jeremias: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Que não sabes, meus irmãos, você sabe da sua dificuldade, você sabe das suas contas, você sabe, meus irmãos, de muitas coisas que acontecem na sua vida. Mas o que Deus está dizendo aqui nessa noite é que Ele vai anunciar na sua vida é o que você não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós temos o costume, nós temos a mania de limitar a Deus. Nós temos a mania de achar que Deus é ilimitado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, meus irmãos. Aleluia. Eu tenho certeza que você que está nessa noite, você veio buscar algo da parte de Deus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui vitorioso para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós temos a
irmãos, de limitar a Deus, porque nós sabemos que muitas das vezes a dificuldade, ela nos entristece, assim como Jeremias estava entristecido. Jeremias estava encarcerado, aqui no capítulo 33. Jeremias, ele estava encarcerado, estava preso, e o desânimo tomou de conta de Jeremias. Aleluia. É como diz o Salmo no versículo 1. O versículo 2, o primeiro e 2 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e segunda vez, estando ele ainda encerrado ou encarcerado, no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para ele o estabelecer, o seu nome é Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, Ele pode abrir uma porta de emprego para você. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, meus irmãos, você pode ter certeza que o seu problema não é maior do que o de Lázaro. Muitas das vezes nós achamos que o nosso problema ele é muito grande, mas tem muitas pessoas que têm problemas maiores que os nossos. Né? Então quem nós pensamos que nós somos, meus irmãos? Quantos degraus nós achamos que nós já subimos? Né? Em que patamar, meus irmãos, nós estamos que nós achamos que nós não podemos mais clamar ao Senhor? Qual o patamar que nós damos, meus irmãos, que nós não ajoelhamos mais durante as madrugadas para falar com o Senhor Jesus? Jesus, muitas das vezes, Ele está te esperando ali. Muitas das vezes você até acorda durante a madrugada. Você vê que você pode orar, mas muitas das vezes você não ora. Muitas das vezes você acorda, mas é porque Deus está esperando uma palavra, porque a palavra de Deus diz: se você quer uma coisa, você tem que pedir, porque quando você pede, você recebe. Quando você bate, a porta se abre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 25 e 26, a palavra vai falar sobre Paulo e Silas, que estavam ali, né, aprisionados, estavam encarcerados também, Paulo e Silas. E a palavra de Deus vai dizer que eles tinham acabado de ser açoitados e estavam amarrados os seus pés, mas a palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os outros presos escutavam aquele louvor. E a Bíblia vai dizer que por volta de meia-noite houve um terremoto, um barulho como de um terremoto, e veio ali a abalar toda a estrutura daquele presídio, e todas as cadeias foram soltas, as correntes foram libertas. Louvado seja o nome do Senhor. E o carcereiro que estava dormindo acordou já tão preocupado, sem saber o que estava acontecendo, desesperado, tentou tirar a sua própria vida. Só que Paulo disse para ele: não retire a sua própria vida, porque nós estamos aqui. E o carcereiro ele virou para Paulo e Silas, se prostrando ali diante deles. Ele fala: o que é necessário para que eu seja salvo? Louvado seja o nome do Senhor. Seja Deus, aleluia. E Paulo falou assim: olha, você crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é o poder do clamor, o poder da oração, o poder, meus irmãos, de você estar muitas das vezes passando por dificuldade e você clamar ao Deus mesmo assim. O nosso pastor falou aqui que mesmo com todas as lutas dele, eu sei que o nosso pastor enfrenta muitas lutas, mas Deus ele se agrada, meus irmãos, quando você está prostrado diante dele. Quando você, meu irmão, você está ali adorando, clamando a ele, sabendo que Deus ele vai responder atender todas as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus ele quer você por inteiro. Deus ele não quer você pela metade, porque assim como Deus ele tem um propósito na sua vida, o diabo também tem. Só que o propósito do diabo é de te matar, e o propósito de Deus é de te dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus é te dar a vida eterna, meus irmãos. O diabo ele aceita, meus irmãos, você está aqui cantando louvores e muitas das vezes está lá fora fazendo a vontade do mundo.
O diabo aceita, meus irmãos, você vir por aí para a igreja e amanhã você está numa festa onde Deus, o nome do Senhor não é bem-vindo. Mas o propósito de Deus, meus irmãos, é de te dar a vida eterna, e Ele te quer só se for por inteiro. Se for pela metade, Ele não vai querer, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: se alguém está entre vós aflito, ore. Se você está aflito, meu irmão, você tem que orar. Se você está alguém contente, cante louvores. Se você está contente, meus irmãos, cante louvores. Se a tristeza bater, muitas das vezes a dificuldade bater, meus irmãos, ore a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece as lutas. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui em Jeremias 33: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é muito gratificante quando nós estamos na presença de Deus, prostrados, meus irmãos. Nós temos a certeza que Deus, Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Deus, meus irmãos, desde quando eu entreguei a minha vida a Ele, eu tenho passado por dificuldade, mas graças a Deus eu tenho passado por todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, dá graças a Deus à sua saúde, muitas das vezes dá graças a Deus. Em todo momento dá graças a Deus ao que você tem, porque se você for fiel a Deus no pouco, com certeza, meus irmãos, no muito Deus vai te colocar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos cada dia mais orar, nós possamos cada dia mais clamar e buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é maravilhosa em nossas vidas, meus irmãos. Se na presença de Deus está difícil, imagine sem a presença de Deus. Nesse passar de tempo, meus irmãos, eu entendi que o que traz felicidade, meus irmãos, não é você ter um carro bom, não é você ter uma casa da hora, não é você ter um dinheiro gordo na sua conta. O que te faz feliz, meus irmãos, é você estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou encerrando. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Eu vou estar aqui louvando mais um hino para eu estar encerrando, e logo mais estar devolvendo aqui.